GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. No segundo bloco do GJR desta quarta-feira, recebemos a Pamela Moraes, tricampeã gaúcha de fisiculturismo na categoria Wellness, acima de 1,68. Bem-vinda, Pamela. Que legal te receber aqui na Clube. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bacana. Acertei, né? Categoria Wellness, acima de 1,68 de altura. Isso mesmo. A mais nova conquista, a última conquista. A última, né? É, a mais Porque tá recente. sempre levantando caneca essa mulher, né? A prateleira da Pamela deve estar pesada já. Tá pesado, já deve ter um cômodo da casa, só pros troféus. Esse é o terceiro título gaúcho, é isso? Isso, que conquistaste agora no final de semana retrasado, né? Sem ser nesse que passou no outro. Aqui em Gramado, não é Expo Gramado? Aqui, Isso. Em casa. Foi inédito, né? Foi o primeiro campeonato aqui em Gramado, porque geralmente eles acontecem em Porto Alegre. Legal. E aí eu levei o título na minha categoria de tricampeã gaúcha. Tricampeã gaúcha. A Pamela estava nos contando aqui nos bastidores, né, Cabelo? Que já são 5 anos de competições de fisiculturismo e uma grande quantidade de troféus já na coleção, inclusive já campeã brasileira, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, pra gente começar, como que é se preparar pra isso? Porque é renunciar a muita coisa, mas também se dedicar muito a treino, né? Com certeza. Num primeiro momento, num primeiro campeonato que eu fui, eu lembro que eu fui por curiosidade, porque eu tinha uma aluna que ela quis competir e eu fui ver ela no campeonato, né? E eu me deslumbrei com o que eu vi, né? Pela dedicação, pelo brilho das mulheres lá em cima, por toda aquela desenvoltura. Só que eu percebi que fazendo isso no esporte, eu comecei a motivar as minhas alunas e quem me seguia. Então, assim, o preparo em si muitas vezes não é fácil. Tem dias que são extremamente dolorosos, assim, sabe? Porque, como você falou, muita renúncia. Muitas vezes eu fico fazendo horas de cardio, treinando sem comer direito. Mas eu sempre sei que tem alguém que tá esperando por mim, uma motivação, sabe? Então eu acabei levantando muitas mulheres para esse despertar, que elas podem, além de ser donas de casa, cuidar de si, ter um corpo melhor, uma saúde melhor. E foi através disso, sabe? Legal. Bacana. A Pamela, para quem tá nos ouvindo agora e não associou o nome à pessoa, é a empresária canelense, né? Proprietária, enfim, da academia Forfit, que é um case, né, Cabelo? Que a primeira academia que eu pelo menos conheço em Canela, destinada somente para mulheres. E que a turma passa na frente, ali na frente ao Corpo de Bombeiros. Exatamente, né? E vê ali aquela academia bombando de mulherada, a academia da Pamela. Então, que é, além de atleta de fisiculturismo, também empresária, né? A gente vai falar hoje aqui sobre tanto essa função das competições, mas também sobre esse case que é a Forfit em Canela. E como é que foi a preparação para essa última competição? Então, essa foi muito tranquila, porque pela primeira vez eu estava com o meu psicológico muito bem alinhado. Então, assim, na minha empresa também eu tô com um quadro de funcionários muito alinhado, muito bom. Isso ajuda. Isso ajuda, porque daí eu conseguia conciliar em poder sair, fazer as minhas coisas com calma, porque eu sabia que a academia estaria funcionando do mesmo jeito quando eu estou lá. Então isso me ajudou muito nessa preparação. Foi uma preparação bem leve, bem tranquila, eu consegui fazer as minhas coisas. A minha desenvoltura no palco também foi outra, porque eu consegui fazer mais ensaios, porque o fisiculturismo em si, o feminino, na categoria que eu participo, não é só um amontoado de músculos, como as pessoas costumam falar, né? Tem que ter toda uma leveza, uma feminilidade, uma elegância, uma sutileza no caminhar, mostrar realmente o lado feminino, né, do esporte. E esse foi um dos campeonatos que eu consegui romper dentro de mim muitos paradigmas que eu tinha, inclusive nessa questão. Até é importante a gente falar, tu citaste já, né? O trabalho psicológico, né? Porque eu acho que, claro, obviamente, o físico é extremamente importante, mas tem as outras nuances de tu se preparar para uma competição que é extremamente dura, né? E com vários competidores que estão querendo a mesma coisa que tu, que é levantar a taça. Tem o psicológico, tem o nutricional, tem o apoio do marido, por exemplo, com certeza, familiar. Como que é juntar todas essas peças, né? Porque as pessoas olham, por exemplo, que nem tu falou, renúncia alimentar, mas não é simplesmente parar de comer, né? Não. É todo um processo. Exatamente. Essa parte psicológica é a que mais pega, porque eu digo que o esporte em si, principalmente o fisiculturismo, não é um esporte que tu se prepara umas semanas, uns meses antes. Às vezes tu se prepara um ano inteiro, né? Para aquele momento que são
30 segundos, 1 minuto em cima do palco. Mas a questão psicológica, ela pega porque a gente começa a observar que vence quem é mais forte psicologicamente. A questão da alimentação, ela está muito associada às nossas emoções. Então, quando a gente vai confraternizar com alguém, eu vou na casa de fulano. Vamos fazer uma janta, um almoço. Então, toda essa parte da confraternização, ela liga a comida, né? Então, assim, quando tu tá fazendo parte desse tipo de esporte, é esse tipo de renúncia que tu tem que fazer. Tu tem que saber que tu tem que socializar com as pessoas, mas tu tem que ter uma convicção que tu não pode se alimentar daquilo que eles estão oferecendo, porque senão vai prejudicar a tua parte na tua preparação. E essa parte psicológica, ela é muito forte, pega muito nisso também, né? E aí a rede de apoio é fundamental, né, Pamela? Total. E eu queria já mandar um abraço pro Marlon, né, que eu sei que tem um papel também bem... Sim. Grande Marlon, um papel importante ali do teu lado. Eu não sei se ele também é o teu treinador, mas é aquele... Ele me ajuda nos treinos, apoio, né? Sim, aham. Aquele apoio fundamental, né? Fala um pouquinho mais também sobre os bastidores, né? De quem faz parte também do teu staff pra tu chegar até onde tu chegou. Sim, eu tenho o meu treinador que me acompanha já há 5 anos, que é o Marcelo Fraga, ele que cuida da minha parte nutricional, montagem de treino também. O Marlon, ele me ajuda na questão dos treinos em si, lá na academia. Aí eu tenho colaboradores como a Sevic Nutrition, que me associaria na parte da suplementação, a farmácia de manipulação Poções, que me ajuda nessa parte de manipulação de medicamentos, enfim. Aí o Charles também com a parte da liberação miofascial. Então eu tenho uma rede de apoio bem bacana, assim, que ao longo da história eu fui construindo e fui formando patrocinadores, né, que vão me ajudando nessa questão. Que bacana. Não se chega lá sozinho. Nunca. Né? Sozinho. Eu queria até te perguntar, né? Quando tu falou que essa categoria, né? Essa competição foi em Gramado. Quantas pessoas mais ou menos, né, mais ou menos participam de um evento como esse? Depende muito do evento. Neste evento, se eu não me engano, eram 138 atletas. Nossa. Tá? Mas eu já cheguei a competir em campeonatos que tiveram 280 atletas. Então é muito grande. Aqui na nossa região, eu fui a primeira praticamente atleta a competir. Né? Agora tem várias outras atletas muito bem condicionadas também, mas eu fui uma das primeiras, uma das pioneiras, né? Só que para Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo ali, esse esporte ele é mais comum, então a grande parte do pessoal, dos competidores, eles são daquela região ali metropolitana, né? 8h34, a gente está conversando aqui com a Pamela Moraes, tricampeã gaúcha de fisiculturismo na categoria Wellness, que acabou de receber aí o seu terceiro troféu, né? E também empresária da Forfit, Centro de Treinamento Feminino. E acho que a gente já pode avançar, né, Cabelo? Eu acho que sim, vamos falar um pouquinho da academia, né? Empreender nunca é fácil. Nunca. Né? E empreender com um pouquinho de nicho, né? Eu falo nicho porque a tua academia é uma academia pioneira em receber apenas mulheres. Como que foi o insight para te dizer, cara, eu acho que eu preciso fazer isso? O porquê disso e o sucesso relativo a isso também. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse momento. Sim. Então, assim, eu sempre tive um amor pela educação física, né? Desde a época de escola. Só que o meu intuito era dar aula em escolas de educação física. E aí eu comecei a cursar o curso EAD. Porque na época eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade presencial. E eu lembro que no terceiro semestre eu consegui uma oportunidade de estágio em uma academia. E eu comecei a fazer além do que me pediam. Então, assim, eu estava no meu momento estagiando ali, ajudando, auxiliando as pessoas da academia. E quando eu estava fora do meu horário, eu continuava ajudando as pessoas. E isso acabou despertando a vontade dessas pessoas de treinar comigo, né? E eu comecei a fazer meu nomezinho ali, devagar, assim, aos poucos. Mais ou menos eu fiquei uns 2 anos e meio ali, até que um dia, fazendo um Uber, eu fui fazer um Uber lá porque eu me virava, né? Então eu vendia brigadeiro, fazia Uber, trabalhava na academia. Corria atrás. E eu fazendo um Uber, eu fui fazer uma corrida lá pro bairro São José. E aí quando eu entreguei uma moça na esquina, eu olhei um pavilhão que estava novo, pronto para alocar, e eu olhei e disse, Deus, é aqui. E aí eu já estava com o Marlon, então a gente começou a conversar e elaborar o sonho e foi tudo muito rápido. Eu digo que quando as coisas são para acontecer e quando é de Deus, flui muito perfeito, né? Questão de mais ou menos 2 meses nós estávamos com a academia aberta. Junto comigo vieram 25 alunas de personal, já de largada. Tinha uma base. Já tinha uma base. E no primeiro dia que eu abri as inscrições para a Forfit,
que quem escolheu o nome foi o Marlon. A gente abriu já com mais de 80 inscrições. Largada. De largada. Saída. E aí começamos a trabalhar, a fazer o nosso atendimento. O nosso diferencial é o atendimento. Tanto que a gente tem academia há 6 anos e há 5 anos a gente ganha prêmios consecutivos como o melhor atendimento de academia na cidade, né? Também disputando com academias que tem o sexo masculino treinando junto ali. Então o meu nicho, como você falou, é só o feminino e mesmo assim a gente ganha em qualidade de atendimento. Nós ficamos lá no bairro mais ou menos 3 anos e meio e não tinha mais espaço, não comportava mais, né? A gente já estava com em torno de umas 380 alunas. E foi aí que surgiu a oportunidade de virmos aqui para a frente do Corpo de Bombeiros, onde o espaço era maior, mais centralizado. No início eu fiquei com muito medo de vir, né? Porque toda a movimentação, assim, gera um pouco de medo, tu sai da tua zona de conforto. Mas eu lembro que a aluna que me locou o prédio, ela insistiu muito, porque ela dizia que nós tínhamos um potencial muito grande para ficar só no bairro. E aí a gente pegou e deu a cara a tapa de novo, decidimos ficar com as duas. Hoje lá no São José a gente tem academia mista, né, que se chama Unifit. Atende tanto sexo masculino quanto feminino. E nós trouxemos a Forfit só para frente do Corpo de Bombeiros. E eu lembro que no dia que eu inaugurei, agora no final do ano, em outubro, vai fazer 3 anos que nós estamos ali. 3 anos já do novo endereço. Isso. E eu lembro que no dia que eu inaugurei, o primeiro dia também, mais de 100 inscrições. De novo, né? Então hoje a gente conta em torno ali, em baixa temporada agora de inverno, uns 580 alunos. No verão, 600, 630. Que espetáculo, né? Caramba, quando tu... Tipo, a Paula falou, né? Aí eu passei e tinha que ser ali, né? É um momento que muda a tua vida. Total. E olha que tudo que aconteceu até lá, né? Total. Mérito teu também. E é o momento certo, na hora certa, para as pessoas crescerem e evoluírem, né? Isso é uma história muito bacana, né? Que recorte, né? Há 6, 7 anos atrás a Pamela estava se virando e fazendo Uber, trabalhando como personal para outras academias. E 7 anos depois está aí super bem sucedida como empresária, ganhando campeonatos como atleta. Que bacana, né? Ver esse crescimento, baita história. Nos dá um orgulho demais, gente. Muito receber a Pamela aqui. E portas sempre abertas, Pamela. Quem quiser te acompanhar e seguir um pouquinho mais, quem não, de repente não te segue ainda nas redes sociais, @Pam_Moraes. Pamela MN underline. @Pamela N underline. Ou a da academia, que é @Forfit treinamento feminino, né? Influenciar aí a mulherada também, né? Seguir aí nessa batalha por mente e corpos saudáveis. Muito legal te receber aqui, Pamela. Muito obrigada. Parabéns pela tua trajetória, pela tua história maravilhosa. Um abraço da família também pra ti. Queria trazer a criançada lá, são super fãs da Pamela. Obrigada. A Fernanda também, te mandaram um abraço. E muito sucesso, né? Ainda mais sucesso nessa vida. A gente vai pro rápido intervalo, né, Cabelo? Vamos lá. Na sequência estamos de volta aqui no GJR. Valeu, Pamela. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Grande Jornal Regional. Muito mais que rádio. Na Farmácia Líder Associadas Canela, a sua saúde e o seu bem-estar são prioridade. Há 40 anos, cuidamos dos canelenses com dedicação, oferecendo medicamentos de qualidade, atendimento humanizado e os melhores serviços farmacêuticos. Farmácia Líder Associadas, Avenida Júlio de Castilhos, 263, Centro de Canela. Siga as nossas redes sociais, @Líder Associadas Canela, e fique por dentro de todas as novidades. E conte com a nossa teleentrega sempre que precisar. A Trevo da Sorte facilita a tua vida. Quer fazer saques via Pix de qualquer banco? Vem pra cá. Tá na correria e quer fazer tua aposta via WhatsApp? Chama a gente. Aceitamos pagamentos de contas via cartão de débito. Lotérica Trevo da Sorte, facilitando pra você. WhatsApp 54999683341.